Da mesma forma como Naás, o amonita, queria arrancar os olhos direitos de todo o povo, os homens de guerra de Jabes de Gileade, da mesma forma Satanás hoje tenta arrancar os nossos olhos. E olha, existem alguns meios de comunicação aí que são especialistas em arrancar os nossos olhos espirituais. Na terça-feira nós passamos um vídeo falando sobre como, entre outras coisas, esse vídeo mostrou como a televisão tem o poder de passar uma coisa que é ruim e ao mesmo tempo mostrá-la como uma coisa boa. Como vocês viram, até mesmo a televisão muitas vezes faz uma propaganda de uma nova droga sem que a gente perceba, e nossos filhos assistindo à sala acabam concordando que seria uma boa experimentar aquela coisa. A televisão tem uma propaganda maligna para os lares e famílias, mostrando uma outra visão do casamento, deturpando a visão do que é o casamento. Como eu falei na terça-feira, na semana passada, enquanto a televisão estava, ultimamente eu tenho mais me atualizado das notícias pela internet e assistido quase nunca ou nunca a televisão. Assisti agora esses jogos últimos do Santos, né? Contagiado pela euforia da minha filha Osana, santista, bem dedicada, né? Eu falei, vou assistir também, porque antigamente eu gostava, agora eu voltei a ter aquela atração, né? Pelo time da vida. Aí na semana passada a televisão ligada, esperando o começo do jogo, e de repente a novela não tinha terminado. E eu lá mexendo no computador, ouvindo enquanto não acabava. E aí os comentários. Numa novela, uma mulher estava falando assim para outra, uma moça falando assim para outra: eu vou casar, vou fazer uma festa grande, uma festa bonita, com tudo que tem direito. E depois, se não der certo, a gente separa. A gente separa, pode casar depois com outro. Eu quero ver até onde vai. Se der certo, Deus; se não der certo, a gente separa. Olha só, com isso, a televisão tem o poder de passar para a mente dos nossos adolescentes, nossos jovens, aqueles que estão se preparando para uma vida dois no casamento. Eles tentam passar a ideia que o casamento é isso. É aquele auê, a festa toda, se não der certo, separa, casa de novo e contrai outras núpcias. Quando o Senhor Jesus, na verdade, o casamento deveria ser indissolúvel, até que a morte venha separar, ou melhor, dividir. Porque já não tem mais como separar aquilo que se ajuntou de uma tal forma como areia, água e cimento, conforme eu falava no casamento dele sábado. Ninguém consegue separar depois de misturado areia, água e cimento. Vira uma coisa só. Só pode ser dividido. Uma pedra de cimento endurecido, areia, água, cimento, não pode mais ser separado, só dividido. Então a ordem é até que a morte venha dividir os cônjuges. Mas a televisão passa a ordem. Muito bem. Se o nosso olho direito, assim como o olho direito dos soldados de guerra, eram tão importantes, como nós devemos estar protegendo nossa visão? Eu gostaria de falar sobre a armadura de Deus, em Efésios capítulo 6. Vocês estão olhando tanto? Estão vivendo maior aí. Agora que eu percebo o que eles fizeram. Efésios capítulo 6 vai falar sobre a armadura de Deus. Nós temos uma armadura à nossa disposição. E essa armadura é concedida por Deus para que nós possamos resistir a todo o ataque do inimigo.
a todas as lutas que vêm contra nós, assim como a cidade de Jabes de Gileade foi cercada pelo inimigo, Naás, a velha serpente. Satanás vem contra nossas vidas, ele tenta nos cercar, ele tenta arrancar os nossos olhos, propor um acordo, uma aliança conosco. Quero falar uma coisa. Satanás, ele busca uma aliança com você, ele quer acordo, mas você deve deixar bem claro para o inimigo que conosco não tem acordo, não. Nós não podemos ceder nenhuma unha para o inimigo. Olha, inimigo, você não vai mexer em nada do que é meu, não vai mexer na minha casa, não vai mexer no meu lar, não vai mexer na minha família, não vai mexer com os meus, porque tudo que eu tenho é do Senhor, e eu não faço aliança com você para ceder nada do que eu tenho, nem meu tempo, nem os meus olhos, nem o meu pensamento, nem as minhas ações, nem a minha força, nem a minha energia, nem a minha devoção, nem a minha adoração, nada do que eu tenho eu vou te ceder, inimigo. Porque ele tenta contra. Como a pessoa de Naás, propondo aquele acordo, aquela aliança maligna com o povo. Ele tenta da mesma forma conosco. Mas nós temos, como eu falei, de Deus, uma armadura. E cabe a nós fazermos uso dessa armadura que está em Efésios capítulo 6, no verso 10 em diante. Diz assim: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha o exército aí bem arregimentado, bem organizado que eu havia falado. Aí a partir do versículo 13 começa a falar sobre as peças dessa armadura. Diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido o que? Os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Eu gostaria de me ater um pouquinho só em cada uma das partes desta armadura, para que nós possamos saber, aprender como usar cada uma dessas partes da armadura. Primeiro, o apóstolo Paulo, ele fala sobre o cinturão da verdade. Talvez você já tenha visto em algum filme de guerra como é que os soldados usavam esse cinturão de guerra. O cinturão usado na guerra, ele cobria principalmente essas partes aqui, ó, do lombo, os lombos, e essa parte aqui, olha, da cintura, incluindo as partes genitais. Por quê? O soldado tinha que ter essa parte que fica aqui na cintura, que fica aqui entre os lombos, que engloba a parte genital, bem protegida. Sabe por quê? Se uma seta atingisse ele nas partes de baixo, ele ficaria impossibilitado para sempre de gerar filhos. Uma seta de guerra lançada contra a parte genital do soldado impossibilitaria ele de gerar filhos.